E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma aulinha aqui do canal do Professor Nélio Silva. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre operações com radicais. Mas primeiro, vamos dar o início aqui para a gente saber o que significa o quê. Quando eu falar de uma coisa, você já vai saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, eu falar aqui raiz enésima de A igual a B. Cada letra dessa ela tem um nome. Esse N aqui, ó, você vai dizer que ele é o índice da raiz. O índice é que vai dar o nome, portanto, se o índice aqui for 2, você vai dizer que é raiz quadrada. Se o índice for 3, você vai dizer que é raiz cúbica. Se o índice aqui for 4, você vai dizer que é uma raiz quarta. Se o índice for 5, você vai dizer que é uma raiz quinta e assim sucessivamente. Esse cara que está aqui, ó, ele é o seu radicando. Radicando, certo? Ele é o seu radicando. E esse cara aqui, que é o B no caso, você vai dizer que é a sua raiz. Beleza? É a sua raiz. Certinho? Deixa eu ajeitar aqui esse nome. Esse B vai ser a sua raiz. Show de bola, pessoal? Então, o índice é ele que dá o nome para a raiz. Então, no caso, se o índice for 2, a raiz vai ser quadrada. Se o índice for 3, vai ser raiz cúbica. Se o índice for 4, raiz quarta e assim sucessivamente. O número que está dentro dessa chave é chamado de radicando. O número que está dentro da chave é radicando. E a resposta disso, é claro, vai ser a sua raiz. Tudo bem? Ok, maravilha. Por exemplo, nós temos esses exemplos aqui para a gente descobrir quem é o índice, quem é o radical, quem é a raiz. Pessoal, na letra A, quando não aparece ninguém aqui, ó, porque você trata de uma raiz quadrada. Portanto, o índice aqui que não apareceu vai ser 2. Esse índice é 2. Então, nós temos uma raiz quadrada de 36. Quando o índice não aparece, então significa a raiz quadrada do 36. A raiz quadrada do 36 é 6. Ok, então 36 seria o teu radicando, certo? Seria o teu radicando. E esse 6 seria a tua raiz. E qual seria o índice aqui no caso quando não aparece? Quando o índice aqui não aparece é porque é 2. Então esse é o seu índice. Tudo bem? Então seu índice seria... Opa! Então seu índice seria 2. Por isso que se trata de uma raiz quadrada, onde o índice é 2. Pessoal, qual é o índice aqui dessa raiz? O índice aqui no caso é 3. O índice aqui no caso é 3. Então, esse cara aqui é o teu índice. Certo? O índice é 3. Esse cara que está dentro aqui é chamado de radicando. Certo? E essa aqui é a tua raiz. Então, a raiz cúbica, como é que eu leio então na letra B? Raiz cúbica do 8 é igual a 2. Então, o índice que dá o nome para a raiz aqui for 3, eu digo que é uma raiz cúbica. Por isso que vai ficar raiz cúbica de 8 igual a 2. Correto? Beleza, deixa eu apagar aqui. Na letra C, então nós temos essa situação. Pessoal, quem seria a minha raiz aqui? A minha raiz aqui na letra C, tá? Estou falando da letra C. Na minha letra C, quem seria a minha raiz? A minha raiz seria o 2, no caso esse cara, correto? Quem seria o meu radicando? Quem seria o meu radicando? Então seria no caso o 4 ou 16, seria no caso 16, né? O radicando é o número que está dentro aqui, né? Então esse seria o nosso radicando, certo? E quem seria o nosso índice? O nosso índice seria, no caso, o número 4. Então 4 seria o índice. Belezinha? Então, o índice que eu dou nome para a raiz, então a raiz quarta do 16 é igual a 2. Mas por que esses valores, né, professor? Como é que eu faço? Na verdade, para você saber índice, raiz e tal, essas coisas, pouco importa. O que importa mais são os cálculos que você vem adquirir. Por exemplo, por que a raiz quadrada do 36 ela é 6? Né? Por que a raiz quadrada do 36 é 6? Eu vou ensinar aqui uma técnica rapidinho. Se é raiz quadrada, é porque o índice é 2. Então significa que você multiplicou dois números iguais para dar 36. Certo? Então quais foram esses números? Olha só, então vamos aprender agora a calcular a raiz quadrada. Por exemplo, se eu tiver 0 vezes 0, 0 vezes 0, deixa eu ajeitar aqui, 0 vezes 0 vai dar 0. Significa, como eu multipliquei o 0 duas vezes, então eu vou ter a raiz quadrada. A raiz quadrada de 0 vai ser 0.
Agora eu vou com o número 1. 1 vezes 1 vai ser 1. Como eu multipliquei o número 1 duas vezes, vai ser raiz quadrada. A raiz quadrada do 1 vai ser 1. 2 vezes 2, você vai ter 4. Então a raiz quadrada do 4 vai ser 2. Se você tiver 3 vezes 3, você vai ter 9. Então a raiz quadrada do 9 vai ser igual a 3. Então você presta atenção que quando você multiplica dois números, vai dar uma resposta. Você pega essa resposta, põe a raiz, e o resultado vai ser o número pelo qual você multiplicou. Então, de novo, se você tiver, aí vai seguir aqui, né? Se você tiver 8 vezes 8, então você vai ter 64. Então, a raiz quadrada do 64 vai voltar a ser o número 8. Entendido isso? Perfeito. Isso quando você faz a multiplicação entre dois números. Então, a multiplicação de dois números iguais sempre vai resultar numa raiz exata. Pessoal, agora é o seguinte. Se eu for fazer raiz cúbica então, 0 vezes 0 vezes 0. Por isso que você, 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então, a raiz cúbica do 0 vai ser 0. 1 vezes 1 vezes 1 também vai dar 1. Por isso que eu falo que a raiz cúbica do número 1 vai ser 1. Que você multiplicou esse número 3 vezes, deu 1. Então, a raiz cúbica do número 1 vai ser 1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que a raiz cúbica do 8 vai ser igual a 2. Certo? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a raiz cúbica do 64 vai ser igual a 4. Certo? Pode prestar atenção que a resposta sempre vai ser o número pelo qual você multiplicou. Por ele mesmo, né? 3 vezes. Então, se você pegar 5 vezes 5 vezes 5, você vai encontrar 125. Por isso que a raiz cúbica do 125 vai ser igual a 5. Belezinha? Então, pessoal, já viram como é que é? E a mesma coisa vai funcionar com a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta. As raízes cúbicas que mais aparecem nos cálculos de prova que você faz, você vai ver muito raiz cúbica de 1, de 8, do 64 e 125. Certo? Então, assim, seria bom se você já decorasse essas raízes para eventuais contas futuras. Então, por exemplo, no caso de eu pegar aqui uma outra conta, deixa eu ver aqui, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. A resposta é 0. Como tu multiplicou o mesmo número 4 vezes, você vai ter uma raiz quarta. Então, significa que a raiz quarta do 0 vai ser 0. Se você pegar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você vai ter 1. Então, a raiz quarta do número 1 vai ser igual a 1. Agora, se você pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, quer dizer que a raiz quarta do 16 vai ser igual a 2. Você pode prestar atenção que a resposta sempre é o número pelo qual você multiplicou. Tudo bem até aí, pessoal? Fizeram essas anotações, né? Então, a mesma coisa vai ser com a raiz quinta. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, né? Então, você pegou o número 2, multiplicou 5 vezes, vai dar um resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 vai dar 32. Significa então, pessoal, que a raiz quinta do 32... Por que, professor, que é raiz quinta aqui? Por que ficou raiz quinta? Porque você multiplicou esse número 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é raiz quinta. Então, a raiz quinta do número 32 vai ser igual a 2. Certo? E assim você vai dar sequência com 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai dar 81. 81 vezes 3 vai dar 243. Por isso que a raiz quinta de 243 vai ser igual a 3, certo? Então, 9 vezes 9 vai dar 81, 81 vezes 3, só conferir aqui, né? Não faz mal nenhum, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, 243. Portanto, a raiz quinta de 243 vai ser igual a 3. Por isso, porque você multiplicou. Tudo bem, pessoal? É claro que existe uma maneira, que é a fatoração de você encontrar as raízes de um número. Mas isso aí está lá naquela aula que eu falei sobre radiciação. Então você procura lá no meu canal para você encontrar raiz sem ter que ficar procurando, né, uma por uma.
Por exemplo, você vai procurar lá um assunto lá chamado de radiciação, onde você vai aprender o processo de encontrar uma raiz sem ter que ficar procurando assim dessa forma, né? Então isso daqui eu passei mais para você saber como é que você faz para encontrar uma raiz exata. Porque você pode perguntar, mas eu vou ter que ficar decorando essas raízes aqui? Olha, o melhor seria que você já soubesse algumas delas, né, para facilitar suas contas futuras aí, porque elas se repetem bastante. Mas no caso, por exemplo, como é que eu sei que a raiz quadrada de 144? Quanto é a raiz quadrada de 144? E se eu por acaso esquecer, como é que eu faço? Preste atenção que o índice aqui é 2, né? Se eu tenho a raiz quadrada de 144 é porque o índice é 2. O que você vai fazer para encontrar a raiz de 144? Então você vai pegar 144 e vai fazer a fatoração em fatores primos. Vai decompor em fatores primos, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então você vai pegar 144 e vai decompor em fatores primos. Por 2, que vai dar 72. Por 2, que vai dar 16. Por 2, opa! 72 dividido por 2 vai dar 36. Por 2, que vai dar 18. Por 2, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Pessoal, se trata de uma raiz quadrada, não esqueça, se o índice aqui for 2, você vai agrupar esses números daqui de 2 em 2. Por que, professor, que eu vou fazer os números de 2 em 2? Por que você vai agrupar? Porque se trata de uma raiz quadrada. Então você agrupa de 2 em 2 aqui, ó. Certo? Números iguais de 2 em 2. Então, 2 e 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 vezes 2 aqui também vai ficar 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 144 pode ser escrita também assim. Raiz de... Aí você pega aqui, ó. 2 ao quadrado vezes... Sempre vai ser vezes, professor? Sempre. Aí pega 2 ao quadrado, ó, vezes 3 ao quadrado. Certo? Então isso aqui vai ficar assim. Raiz quadrada de... Pessoal, rapidinho. Não resolva isso. Todo número, olha só. Quando esses números aqui dentro estão todo mundo elevado ao quadrado, toda vez que você tem uma raiz quadrada, onde os números estão elevados ao quadrado, né, e estão se multiplicando, certo? Isso daqui, pela propriedade das raízes, poderia ficar assim também. Poderia ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que no caso seria esse, né? Aí vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que seria esse daqui, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que no caso seria esse. Nós já vimos também na matemática que quando o índice aqui for igual à potência, você pode fazer o quê? Cancelar. Então você cancela. Então sobrou 2 vezes 2 vezes 3. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Por isso que a raiz quadrada de 144 vai ser igual a 12. Tudo bem? Um outro processo também para evitar tudo esse trabalho aqui, ó. Outro processo para você evitar todo esse trabalho aqui, que seria totalmente desnecessário, seria isso aqui, ó. Perdão. Quando você olhar que tem uma multiplicação onde todo mundo está elevado ao quadrado, ó, quadrado, tal quadrado, tal quadrado, e aqui é multiplicação, né? Preste atenção que aqui tem que ser o índice 2. Então, quando for raiz quadrada de expoentes que está dentro da raiz elevado ao quadrado, você pode fazer isso aqui, ó. Basta você pegar e cortar essa raiz com todos esses dois aqui. Então ficaria só os números de dentro. 2 vezes 2 vezes 3, que daria 12. Certo? Daria 12. Pronto. Aí você teria que, no caso, como resposta 12. Por isso que a raiz quadrada de 144 é 12. Se caso você venha esquecer, você faz a decomposição. Certinho? Vamos ver um outro exemplo? Por exemplo, professor, como é que eu sei que a raiz cúbica do 64 é 4 ou é 2? Eu esqueci. Como é que eu faço? Eu esqueci a conta, eu não sei mais como fazer. Será que eu vou ter que fazer aquele processo aí multiplicando um por um? Claro que não, né, minha filha? A tua saída vai ser fazer o quê? Vai ser fazer lembrar de fazer a fatoração. Então você pega aqui o 64, certo? No caso, você vai pegar o radicando e vai fazer a decomposição dele. Beleza? Você vai pegar o 64 e vai fazer a decomposição por 2, que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Beleza? Ok.
Como se trata de uma raiz cúbica, preste atenção, se trata de uma raiz cúbica, você vai agrupar esses números de 3 em 3. Lá na raiz quadrada, a gente agrupou esses números de 2 em 2, porque o índice era 2. Agora que aqui é raiz cúbica, você vai agrupar os números de 3 em 3. Beleza? Então, vai ficar assim. Esses 3 aqui, ó, são iguais. Ok? Então, você vai agrupar. Então, vai ficar o 2 elevado ao cubo. Por que, professor, que é 2 elevado ao cubo? O 2 apareceu 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao cubo. Certo? Vezes. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ó. Esses caras aqui eu agrupei de 3 em 3. Né? Eu agrupei ele. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. Pronto. Então, a raiz cúbica de 64, pessoal, a raiz cúbica do 64 seria isso daqui. Seria, então, no caso, né, raiz cúbica de 2 ao cubo, que no caso seria esse cara aqui, multiplicado por 2 ao cubo. Agora você viu que aqui, ó, o índice é 3 e os expoentes lá dentro também são 3. Quando isso acontecer, toda vez que isso acontecer, você pode cortar a raiz com os expoentes. Então, quem sobrou? Sobrou o 2 aqui e o 2 aqui. Então, esse vai só multiplicar 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Então, pessoal, quer dizer que, então, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que a raiz cúbica do 64 vai ser igual a 4. Belezinha? Show de bola, né? Então, a raiz cúbica do 64 vai ser igual a 4. Isso você vai fazer, se a raiz for quarta, você vai agrupar os números, você vai fazer a decomposição e vai agrupar de 4 em 4. Se a raiz for quinta, você vai agrupar os números de 5 em 5 e assim sucessivamente. Tudo bem? Professor, e quando a resposta não for exata? Quando não for uma raiz exata? Professor, e quando a raiz não for exata? Tipo assim, qual é a raiz quadrada do 18, por exemplo? Como é que eu faço a raiz quadrada do 18? Será que existe raiz quadrada do 18? Nos reais não, né? Mas o que você pode fazer? 18. Você pode fazer o seguinte. Por 2, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Qual foi o número aqui que se repetiu duas vezes? Foi o número 3. Então você agrupa esse cara aqui. Ó. Quando eu falo agrupar, é agrupar os iguais. Certo? No caso, como a raiz quadrada, vai agrupar esses aqui de 2 em 2. Então isso daqui ficou 3 elevado ao quadrado. E sobrou esse 2 aqui. Certo? Então o que você vai fazer? Essa raiz aqui do 18, na verdade, se transformou nisso daqui. Ó. Se transformou em 3 ao quadrado multiplicado por 2. Então ficou assim, 3 ao quadrado multiplicado por 2. Aí o que foi que a gente viu? Quando esse cara aqui ó, está ao quadrado, como só esse cara aqui está ao quadrado, ele vai ficar fora da raiz. Ou seja, esse 3 aqui que está ao quadrado fica fora da raiz. Por que ele fica fora da raiz? Porque ele está ao quadrado. Só ele está ao quadrado. Então esse 3 fica fora da raiz, só que o 2 permanece. Por que isso, professor? Porque é o seguinte. Pela propriedade dos radicais, você tem assim, ó, raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, você pode deixar a raiz quadrada de A vezes B. Ou seja, se as raízes estão se multiplicando, você pode colocar multiplicando dentro de uma mesma raiz. Ou se elas, o inverso. Se elas estiverem se multiplicando dentro de uma mesma raiz, você pode fazer de forma separada. É isso que eu vou fazer aqui ao lado. Portanto, você vai pegar isso aqui ó, e vai fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. Só que esse cara aqui, ó, aqui você sabe que é a raiz quadrada e aqui também é a raiz quadrada. Mas acontece que por aqui ser uma raiz quadrada e aqui ter o expoente 2, você pode cancelar. Então você cancela aqui, aí o que ficou? Ficou 3, né, fora da raiz, aí multiplicado pela raiz quadrada de 2. 3 multiplicado pela raiz quadrada de 2 vai ser 3 raízes de 2. Certo? Então às vezes a raiz não é exata, aí vai dar uma raiz como essa daqui. Vamos ver mais um exemplo? Você pega, por exemplo, com a raiz quadrada de 40, né? Não tem como você fazer a raiz quadrada de 40 nos números reais. Então o que você vai fazer? Vai pegar o 40 e vai decompor. 40 dividido por 2, que vai dar 20, por 2, que vai dar 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1.
Então, você vai juntar esses caras de 2 em 2. Por que 2 em 2? Porque o índice aqui é 2, por isso que é 2. Então, eu vou pegar aqui 2 ao quadrado, né? Aí sobrou esse cara e esse. Então, não esqueça. Você vai multiplicar esse cara vezes esse daqui, vezes esse daqui. Certo? Vamos multiplicá-los. Então, essa raiz vai ficar lá dentro assim. Deixa eu mudar aqui de cor. Então, vai ficar aqui dentro 2 ao quadrado, que é esse cara, né? Multiplicado por esse 2 aqui, ó, que sobrou, e por esse 5 aqui também. Né? Vamos adiantar, vamos ser prático, né? Só esse cara aqui que está ao quadrado vai sair da raiz. Só esse cara que está ao quadrado sai da raiz, e os outros dois permanecem na raiz, né? Então, o que você vai fazer? Isso aqui vai ser igual. E esse cara aqui, como eu disse, sai, só ele sai, né? No caso, só esse 2 aqui de baixo sai, ó. Porque você vai cortar ele com a raiz, certo? Esse 2 aqui sai. E os outros vão permanecer na raiz. Esses aqui, ó, vão permanecer, porque eles não estão com expoente 2. Então vai ficar 2 vezes 5. Aí basta você repetir o 2 e lá dentro multiplicar. 2 vezes 5, 10. Então você vai encontrar 2 raiz de 10. Belezinha? Então você vai encontrar 2 raízes de 10. Quer dizer então que a raiz quadrada de 40, quando você for fazer uma conta, geralmente você vai encontrar essa resposta, 2 raízes de 10. Belezinha, pessoal? Ok, finalizado isso daí, feita essa breve revisão, que nós já temos lá no canal, né, uma aula completa sobre isso, que é chamada de radiciação, você pode ir lá e ter essa aula completa. Vamos dar prosseguimento com as nossas atividades. Como o nosso aqui fala sobre operações com radicais, que nós vamos fazer. Pessoal, você só pode somar duas coisas se elas forem iguais. Só posso somar x com x, y com y, z com z. Então, na raiz funciona da mesma forma. Então, por exemplo, você tiver uma raiz quadrada de 2, mais uma raiz quadrada de 2, mais uma raiz quadrada de 2, mais uma raiz quadrada de 2, quantas raízes você tem aqui? Você tem 3 raízes de 2, correto? Você tem 3 raízes de 2. Por quê? Porque é o seguinte, não esqueça que quando aqui não tem ninguém na frente da raiz, ó, é porque vale 1. Não esqueça disso. Então você soma os índices. As raízes são iguais, então você soma os índices dela. Então 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Certo? Então é isso que você vai fazer. Então você vai somar os índices e a raiz, que é comum a todas as parcelas, você repete. Então vai ficar 3 raízes de 2. Tudo bem? Não era preciso você colocar esse 1 aqui, né? Mas bastaria você enxergar que você tem 3 raízes iguais. Então você teria 3 raízes de 2. Tudo bem? Então, portanto, isso daqui é a letra A. Como ficaria, né? Ficaria assim. Mas às vezes, lembra, hein? Esse 1 aqui não aparece. Às vezes ele não vai aparecer na conta. Vamos imaginar um exemplo? Se você tiver letra B, por exemplo. 5 raízes de 3, mais 4 raízes de 3, mais raiz de 3. Quantas raízes de 3 você está vendo aqui? Quantas raízes? Preste atenção. Quando eu falo quantas raízes você tem, você pode olhar só para cá. Não é? Ah, eu estou vendo 3 raízes. Não, toma cuidado. Aqui você tem 5 raízes de 3. Aqui você tem mais 4 raízes de 3. E aqui você tem mais uma raiz de 3. Não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Como essas raízes aqui, ó, são iguais, o que você faz? Você soma o índice. Você vai somar o 5 mais o 4. E não esqueça que aqui tem o índice 1. Correto? Então vamos somar. Então você vai somar o 5 mais o 4 mais o 1 e vai repetir a raiz, que é comum a todos os coeficientes. Então, pessoal, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10. Então você vai ter 10 raízes de 3. Então você tem 10 raízes de 3. Maravilha? Vamos ver a nossa letra C? Você tem 4. Você vai ter aqui no caso 4 raízes de 7 mais 3 raízes de 7. Tem quantas raízes de 7 aqui então no caso? Então você vai ter 4 mais 3. 4 mais 3 vai dar 7. Então você vai ter 4 mais 3. É claro que não é preciso você fazer essa conta, você pode fazer direto, né? Então vamos ser prático? Vamos ser prático então, né? Então você tem 4 aqui mais 3. 4 mais 3 vai dar 7. Então você tem 7 raízes quadradas de 7.
Tudo bem? Fechou, né, pessoal? Então, a mesma coisa que vale para a soma também vai valer para a subtração. Vamos ver? Então, vamos ver aqui umas continhas de subtração. Olha só. Pessoal, essas raízes aqui, elas são iguais. Então, dá para eu fazer a soma e dá para eu fazer a subtração. Eu só posso fazer soma e subtração de raízes se elas forem iguais. Soma e subtração de raízes iguais. Ok? Portanto, olha só. Nós temos 8 raízes de 2 e eu vou tirar 3 raízes de 2. Quanto fica então? Então você pega o 8 menos 3. Quanto é 8 menos 3? 8 menos 3 vai dar 5. Aí você repete a raiz de 2. Depois, olha aqui, ó, todas as raízes são iguais? Todas as raízes são iguais. Então o que você faz? Faz a conta com os coeficientes. Pessoal, quando você tem uma raiz com um número, o que significa esse número? Esse número aqui, ó, anota aí, ele é chamado de coeficiente. O número que aparece na frente da raiz é chamado de coeficiente, tá? Então você faz a conta com os coeficientes. 10 menos 5, 5. 5 menos 2 vai dar 3, certo? Então você fez essa conta, deu 3. Então ficou 3 e você repete a raiz quadrada de 3. Pessoal, 14, ó, primeiro vamos olhar. Todas as raízes aqui são iguais? São. Se são todas as raízes são iguais, você faz a conta delas. Então vamos lá, 14 menos 2, 12. 12 menos 4, 8. Então você vai ficar com 8 raízes de 3. Belezinha? Acontece que nem sempre, né, as raízes estão tão fáceis assim de ser adicionadas. Por exemplo, letra G, se eu colocar aqui, se eu pedir para você somar 3 raízes de 2 mais a raiz quadrada de 8. Tem como somar isso daqui? Eu acabei de te informar que a gente só pode somar as raízes se elas forem iguais. Então, do jeito que ela está aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 8, eu não posso somar. Eu não posso somar uma raiz de 2 com uma raiz de 8. Só posso somar as raízes se forem iguais, ou seja, apenas os coeficientes dela, aquele número que aparece na frente. Então, o que você vai fazer nesse caso? Esse 8 aqui, ó, dá para eu transformar na raiz quadrada de 2? Dá. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o 8, essa raiz aqui, né? Você vai fazer o quê? Você vai decompor essa raiz. Você vai pegar o 8 e dividir por 2, que vai dar 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, isso daqui, pessoal, vai agrupar de 2 em 2, né? A gente acabou de verificar 2 ao quadrado multiplicado por 2. Portanto, isso aqui vai ficar dentro da raiz. Não é isso? Então, esse que está com expoente sai e fica assim, 2 raiz de 2. Logo, você vai ter 3 raízes de 2 mais 2 raízes de 2. Esse 8 aqui, ó, na verdade, ele vale 2 raízes de 2. Belezinha? Agora aqui está a raiz de 2 e aqui está a raiz de 2, você pode somar. Então fica 3 raízes de 2 mais 2 raízes de 2, você vai ter 5 raízes de 2. Ok? Não esqueça, hein? Isso aqui você faz a decomposição. Nós acabamos de ver, né, no início da aula. Belezinha? Às vezes é preciso fazer esse processo aqui para você somar raízes diferentes. Às vezes não dá para somar. Aí você deixa na forma indicada. Mas o que é a forma indicada? A forma indicada é mais ou menos isso daqui. Calcule, né? Por exemplo, você tem assim, ó, quanto é a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 5? Isso daqui, pessoal, não tem como você somar. Isso daqui, ó, não tem como você somar. Jamais, hein? Tem gente que vai pegar e vai colocar isso aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Isso aqui está totalmente errado. Você não pode somar raiz e jamais, em hipótese alguma, você pode fazer a soma desses números aí. Correto? Jamais você pode fazer a soma desses números aí de dentro. Então, quando esses números aqui você não puder fazer a soma deles, ele vai ficar assim mesmo. Raiz de 3 mais raiz de 2 mais raiz de 5. Não posso somar. Ah, professor, mas todos são raiz quadrada. O índice aqui é 2. Sim, não basta que o índice seja 2. O radicando tem que ser igual. E você não pode somar os radicandos, só vai somar os coeficientes.
Se você tivesse 2 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, mais 7 raiz de 2, aí você pode somar. Mas nunca somar as raízes. Você vai somar quem? Os coeficientes. 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Aí ficaria 14 raízes de 2. Você jamais vai poder somar esses números daqui de dentro um com o outro. Jamais, jamais. Cuidado com isso, hein? Então, resumindo, essa parte aqui, ó, você não teria como resolver. Aí como ficaria? Ficaria dessa forma mesmo. Isso aqui se fala que é a forma indicada. Belezinha, pessoal? Vamos continuar com nossas atividades. Ok, você já viu que adição e subtração só se os caras forem iguais, não é? Se as raízes forem iguais. Agora vamos ver, no caso da multiplicação e da divisão desses números. Se você multiplicar esses números, basta que o índice seja igual. Então você vai anotar aí. Então é o seguinte, para multiplicar ou dividir duas raízes, olha, anota essa regra da multiplicação e da divisão. Para você multiplicar, certo? Para você multiplicar ou dividir duas raízes, basta que o índice seja igual. O índice, pessoal, o índice. O que é o índice? Agora vai fazer sentido para você usar aquela nomenclatura, né? Então vamos lá. Basta que o índice seja igual. Isso vale para multiplicação ou divisão. Multiplicação e divisão de duas raízes, basta que o índice seja igual. Portanto, vamos lá. Se eu tiver assim, letra A, a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Eu posso multiplicar? Sim, porque o índice aqui é 2 e o índice aqui é 2. Aí eu vou poder fazer a multiplicação. Raiz quadrada com raiz quadrada e posso fazer a multiplicação. E você multiplica normal. 2 vezes 3 vai dar 6. A multiplicação de duas raízes quadradas sempre vai resultar em uma outra raiz quadrada. Certinho? A multiplicação de duas raízes quadradas sempre vai resultar numa outra raiz quadrada. Letra B. Então, se pegar a raiz cúbica de 7 e multiplicar pela raiz cúbica de 2, eu posso fazer isso? Posso. Raiz cúbica multiplicado com raiz cúbica eu posso fazer. Então, vai resultar numa outra raiz cúbica. Raiz cúbica de 14. Então, 7 vezes 2, 14. Professor, quanto é raiz cúbica de 14? Cara, isso aqui não vai dar o número real não, tá? Vamos continuar. Letra C. Se eu tiver, então, raiz quadrada de 3 multiplicado com a raiz quadrada de 2 multiplicado com a raiz quadrada de 5, eu posso fazer a multiplicação, professor? Sim, você pode fazer a multiplicação porque todos são raiz quadrada. E para você multiplicar ou dividir, basta que o índice seja igual. Aí você vai fazer a multiplicação normal. Então vamos lá, como é que você vai multiplicar? Pessoal, uma regra da multiplicação é essa daqui. Se você tiver duas raízes se multiplicando, raiz de A vezes raiz quadrada de B, pode prestar atenção que elas estão separadas. Você pode juntar numa mesma raiz, A vezes B. Certo? Então, o que isso acontece? Resumindo, você pode multiplicar essas raízes aqui, ó. Ou seja, pode fazer direto. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Entendido isso? Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes 2 vezes 5. Então, isso aqui ficaria 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, isso aqui ficaria a raiz de 30. Nossa, eu estou subindo aqui, né? Deixa eu ajeitar isso. Então, aqui você faria 2 vezes 3 vezes 5, que daria a raiz quadrada de 30. Na multiplicação, você pode fazer os de dentro. Não pode fazer na soma e na subtração. Mas na multiplicação e divisão pode. Tudo bem? Agora, professor, na letra D, se tivesse assim uma raiz cúbica de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 6, eu posso fazer essa multiplicação aqui? Essa multiplicação aqui você não pode fazer. Por que eu não posso fazer? Porque esse índice aqui é 3 e esse índice aqui é 2. Então, você não pode fazer essa conta aqui. Porque para fazer a conta, a regra diz que o índice tem que ser igual. Índice tem que ser igual. Nesse caso aqui, o índice é diferente. Aqui é 3 e aqui é 2, então não pode. Tudo bem? O índice é 3 e lá é 2. Então não pode multiplicar isso daqui. Não tem como fazer. Entendido isso? Maravilha, né? Então essa conta aqui não posso fazer. Show de bola? Maravilha. E na divisão, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Na divisão. Se você tiver, então, por exemplo, a raiz quadrada de 10, deixa eu ajeitar aqui,
Raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 5. Eu posso fazer essa conta? Posso. O índice é igual, raiz quadrada com raiz quadrada, então eu posso fazer normal. 10, lembra, a multiplicação de duas raízes sempre vai dar uma outra raiz. E a divisão de duas raízes também sempre vai dar uma outra raiz. Então, raiz quadrada com raiz quadrada você pode multiplicar ou pode dividir. Portanto, 10 dividido por 5 vai dar raiz quadrada de 2. Mas por que eu posso fazer isso, professor? Porque tanto na multiplicação como na divisão, ó, na divisão, se você tiver raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B, é como se fosse raiz quadrada de A dividido por B. Certo? É isso aqui, você anota isso aqui é a fórmula. Aí vai fazer o seguinte, você vai pegar o 10 e vai dividir por 5. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Então a raiz quadrada, a divisão de duas raízes quadradas sempre vai resultar em uma outra raiz quadrada. Certo? Letra F, então se você tiver raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada do 25, pela raiz quadrada de 5, então isso aqui é como se fosse raiz quadrada de 50 dividido por 5, que vai dar raiz quadrada de 10. Mas você pode fazer de forma direta, pessoal. Assim, G, se tiver raiz quadrada do 27 dividido pela raiz quadrada do 3, por exemplo. Não é? 27 dividido... Se é raiz quadrada e a raiz quadrada, faz a conta direta. Então, 27 dividido por 3. Não esquece que a divisão de duas raízes sempre vai resultar em uma outra raiz. Então, a raiz quadrada do 27 dividido pela raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de... 27 dividido por 3 vai dar 9. Agora eu te pergunto, a raiz quadrada de 9 tem raiz exata? A raiz quadrada de 9 vai ser 3. Tudo bem? A raiz quadrada de 9 vai ser 3. Quando for a raiz exata, claro, você tira a raiz quadrada. Então, para finalizar, a letra H. Se você tiver a raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 50. Então, você vai ter raiz quadrada de 2. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Raiz quadrada de 2. Maravilha até aí? Você pode fazer direto sem precisar fazer maiores contas. Pessoal, essa aqui foi a nossa aula primeira sobre operações com raízes. Eu espero que você faça suas anotações, né? E não se esqueça, nós vamos partir para a segunda aula para nós finalizarmos esse conteúdo. Fiquem com Deus e um abraço, até mais.